Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Calani e começamos agora mais um Café com Apostas. Hoje iremos falar sobre esta terceira rodada de Champions League, uma rodada de terça-feira com dois jogos às 1h45 e outras seis partidas às 6 da tarde. Começamos já com Galatasaray e Bayern de Munique, odds do Bolsa 7 para o Galatasaray, 1,50 para o Bayern. Essa odd do Bayern é interessante, mas vamos dar uma olhada com mais calma no grupo até o momento. O Bayern venceu as duas partidas que disputou, venceu o Manchester United por 4-3 em casa e venceu o Copenhagen fora de casa por 2-1, mas não convenceu. Saiu perdendo um gol aos 56 minutos e só foi virar lá aos 67 e aos 83. É o famoso venceu, mas não convenceu. Já o Galatasaray tem um empate em casa com o Copenhagen, saiu perdendo por 2-0 e conseguiu o empate no final 2-2 e venceu o United fora de casa. Uma excelente vitória do Galatasaray, que venceu por 3-2. Esse é um jogo complexo. Essa odd do Bayern é interessante, mas eu duvido muito que a gente tenha o padrão de back deste jogo. Por quê? O Galatasaray é um time que joga de forma extremamente agressiva. Dificilmente a gente vai ver em um jogo do Galatasaray ele se jogando para trás, deixando o outro time propor jogo. É um time que vai ou propor o jogo e tentará amassar o adversário, ou quando enfrenta times melhores como o Bayern, jogar recuado, mas ficar explorando os contra-ataques, que é uma arma muito boa do time. Eu acredito que vai ser muito difícil a gente ter aquele padrão claro de back nesse jogo. É óbvio, o Bayern é um dos times que mais amassa, é um dos times que tem o padrão mais fácil de se ler no jogo, aquele padrão de back de recuperação de segunda bola, chute que não deixa o adversário sair, e até acredito que isso pode acontecer no jogo. O que me preocupa vai ser os espaços deixados pelo Bayern pro Galatasaray contra-atacar. Claro, se a gente não tiver o Galatasaray conseguindo sair, a gente vai ter sim um cenário bom para back Bayern e essa odd de 1,50 vai ser muito interessante. Mas eu tenho uma certa desconfiança de que isso irá se concretizar no live e por isso eu não vou colocar na nossa lista esse back Bayern. Essa odd de 1,50 do Bayern e a odd do over, vamos dar uma olhada junto, se não me engano está na mesma odd, eu iria para o lado do over. A odd do over também é de 1,46, é praticamente a mesma odd do match odds, a mesma odd do back Bayern. Se eu fosse obrigado a escolher, eu escolheria este over 2,5 do que o back Bayern por conta dos contra-ataques, possíveis contra-ataques do Galatasaray. E outra coisa, olha a race do Galatasaray aqui. O Galatasaray até o momento não tem nenhuma derrota na temporada. Começou aqui a temporada nesse jogo contra o Kayserispor e são só vitórias e empates. É claro, o Bayern de Munique é muito mais time que qualquer esses adversários que o Galatasaray enfrentou, mas eu vou respeitar a race do Galatasaray e a forma que o Galatasaray joga e não vou colocar este back Bayern na nossa lista, mas no live irei ficar de olho se concretizar esse padrão que o Galatasaray não ataca, mesmo achando difícil de acontecer, eu vou partir para cima desse back Bayern, mas não coloco na nossa lista. E o outro jogo das 1h45 é entre Inter e Red Bull Salzburg, odds do Bolsa 1,33 para Inter, 12 para o Salzburg. É jogo interessante para back Inter, mas ao meu ver a odd está um pouco baixa, não pelos times, pelo nível dos times até se justifica essa odd, mas pela forma que a Inter joga. A Inter dificilmente dá aquele padrão de back que a gente gosta. Dificilmente tu vai ver a Inter propondo o jogo, amassando, é claro, em alguns jogos isso ocorre, mas não é mais o padrão do time. Geralmente a Inter faz o quê? Se arma defensivamente, deixa as linhas recuadas, fica toda atrás, deixa o outro time propor e aí em um, dois contra-ataques já mata o jogo, já faz o gol. É um time extremamente letal em contra-ataque, um time muito bom. Muito cuidado se tu for fazer esse jogo e ver o Salzburg com a bola propondo e pensar que ela é Inter, porque a Inter joga dessa forma, a Inter joga recuada para pegar o adversário no contra-ataque. O 1,33 é interessante, eu não coloco na nossa lista esse back por acreditar que a odd esteja um pouco baixa, mas no live, se a gente tiver o cenário da Inter propondo e neutralizando os contra-ataques do Salzburg, principalmente a 1,33, a gente precisa daquele jogo de meio campo. A Inter tem que estar amassando, recuperando segunda bola, o Salzburg não pode estar contra-atacando. Se isso ocorrer no live, pode ser interessante que a gente tenha o back Inter, mas também não coloco na nossa lista por acreditar que a odd esteja um pouco baixa. Já pelas 4 da tarde, temos o jogo entre Lens e PSV, odds do Bolsa 2,56 para o Lens, 2,96 para o PSV, um jogo extremamente complicado, de duas equipes muito parelhas, duas equipes que jogam de uma forma extremamente agressiva. O Lens e o PSV sabem jogar propondo o jogo e também sabem jogar em contra-ataque. Eu diria até que o Lens é melhor
contra-atacando do que propondo o jogo. A equipe do PSV também é uma equipe que geralmente propõe o jogo nos seus jogos lá na Holanda por ser muito superior, mas também tem uma ótima qualidade em contra-ataque. Eu não consigo ver nada além de um jogo para gols aqui, mas antes da gente ver a odd do over, vamos dar uma olhada como foram os jogos até o momento. O PSV tem uma derrota e um empate, perdeu de 4-0 para o Arsenal fora de casa, tentou jogar da mesma forma que joga na Holanda contra um time muito melhor e tomou esta sacolada. Também empatou com a equipe do Sevilha em casa, saiu tomando gol 68, fez umas 86, tomou na sequência dos 87 e foi empatar aos 95. Já a equipe do Lens tem uma vitória, um empate, venceu por 2-1 de virada o Arsenal em casa e empatou em 1-1 com o Sevilha fora de casa. Duas equipes que jogam de forma agressiva, jogam para cima. Dificilmente a gente vai ter um jogo bom para trabalhar no live aqui, porque provavelmente a gente vai ter um jogo aberto. Por isso eu vou dar uma olhada nesta odd do over 2,5. Vamos ver quanto está o over no Bolsa de Apostas. Está na casa de 1,78. Eu inauguro a nossa lista com o over no jogo entre Lens e PSV na casa de 1,78. Acredito que seja um jogo muito interessante para gols, este confronto muito pela forma que as equipes jogam. Ainda pelo grupo B, o mesmo grupo de PSV e Lens, temos o confronto entre Sevilha e Arsenal. Odds do bolsa 4.6 para o Sevilha, 1,88 para o Arsenal. É sim uma odd interessante pro back Arsenal, mas a gente tem que respeitar o Sevilha em jogos de Copa. O Sevilha que é o maior campeão da Europa League, claro, a Champions é um nível acima, é outra competição, mas isso mostra que o Sevilha sabe jogar jogos de Copa. Se a gente tiver o Arsenal propondo o jogo, neutralizando principalmente os contra-ataques do Sevilha, a gente pode ter sim um padrão interessante e uma boa oportunidade de trabalhar este back Arsenal, principalmente por esta odd quase aí na casa de 2, mas se a gente tiver o Sevilha toda hora contra-atacando, me deixa com uma pulga atrás da orelha. Provavelmente a gente vai ter o Arsenal com a bola, o Sevilha tentando explorar em contra-ataque, jogando recuado. A gente precisa aqui da leitura de jogo para fazer alguma coisa e também não me surpreenderia o Sevilha abrir o placar no contra-ataque e segurar essa vitória. O Sevilha que é um time muito bom defensivamente, um time que sabe se defender quando está vencendo. Acredito que pode ser um jogo para trabalhar tanto a favor do Sevilha quanto a favor do Arsenal. A gente precisa do live aqui para ver, mas essa odd aí praticamente a 2 é interessante para ficar de olho sim neste back Arsenal. Pelo grupo D temos Benfica e Real Sociedad às 4 da tarde, odds do bolsa 2,28 para o Benfica, 13,60 para a Sociedad, odds interessantes. O Benfica que faz um péssimo início de campeonato, perdeu para o Salzburg, perdeu para a Inter. A Sociedade venceu o Salzburg fora de casa, empatou com a Inter. O Benfica precisa muito dessa vitória. A odd é boa, mas não está aí à toa. A equipe da Real Sociedade é extremamente qualificada, tem ótimos contra-ataques. Eu pretendo sim ficar a favor do Benfica nesse jogo, por essas odds estarem parelhas. Este lei está bom aqui a 13,60. Eu vou inaugurar a nossa lista de lei no lei Real Sociedade a 13,60. O back Benfica 2,28 também é interessante. Muita atenção na leitura de jogo. É claro, nessa odd de 2,30 e esse lei a 13,60, muito dificilmente a gente vai ter aquele padrão de massacre, mas só do Benfica tá conseguindo neutralizar os contra-ataques da Sociedade já vai ser muito interessante. E também se a Sociedade estiver atacando, mas os ataques não estiverem sendo perigosos, a gente pode sim ter um padrão bom para estar a favor do Benfica. Eu vou de lei Sociedade a 3,60, mas também acho que é interessante este back a 2,28. O Benfica provavelmente vai para cima, vai propor o jogo e a Sociedade, sem apresentar perigo nos ataques, pode ser que nos proporcione um bom cenário para trabalhar a favor do Benfica, mas lembrando, a equipe da Sociedade é muito qualificada, é um ótimo time também. No grupo C, que é o último grupo que iremos analisar hoje, temos Braga e Real Madrid, odds do bolsa 6,6 para o Braga, 1,53 para o Real Madrid. Interessante essa odd de back real, os dois times fazem uma boa temporada até o momento. O Braga tem uma derrota aqui só para Napoli na Champions e para o Farense na Liga de Portugal. O Real faz uma excelente campanha na La Liga e também na Champions. O Real venceu as duas partidas que disputou, venceu o União Berlim, venceu a Napoli. Já o Braga venceu apenas o União Berlim fora de casa e perdeu pro casa. Essa odd do Real é interessante, é 1,53. O que me deixa com receio aqui é a forma que o Real Madrid joga. O Real joga muitas vezes de forma reativa, muito parecido com a forma que a Inter joga, principalmente fora de casa. Não me surpreenderia o Real Madrid jogar dessa forma, então isso faria com que no live essa odd do Real corrigisse, acredito.
e pode ter o Braga propondo, mas não é porque o Braga vai ter a bola que ele vai ser melhor que o Real. Pode ser que o Braga proponha o jogo e o Real em um contra-ataque mate o jogo e faça o gol. A 1,53 eu não vou colocar na nossa lista por todo esse cenário de não acreditar que o Real vai propor o jogo. Ficar de olho sim no live para este back Real, mas não coloco na nossa lista. Se por acaso a gente tiver o Real Madrid propondo, colocando o Braga para trás, aí sim a gente pode ter um cenário bom para back Real nessa odd de 1,53. Voltando para o grupo A, o Manchester United recebe o Copenhagen em casa, odds do Bolsa 1,37 para o United, 10 para o Copenhagen. Aqui a gente tem algo estranho. O United faz um péssimo início de temporada, perdeu aqui 3 partidas em sequência, depois perdeu mais 2 e venceu os últimos 2 jogos, mas foram vitórias um pouco estranhas. Essa vitória contra o Brentford, ele foi vencer apenas com gols nos acréscimos, 2 gols nos acréscimos, estava perdendo até os 90 minutos, e contra o Sheffield, que é o lanterna da Premier League, como a gente pode ver aqui, ele venceu, mas jogou muito mal. O Sheffield amassou o United nessa partida. Quem viu aí sabe, fez um gol, depois tomou empate e foi fazer o segundo lá no final do jogo. Ou seja, o United faz uma temporada ruim até o momento. O Copenhagen também não é lá grandes coisas, perdeu pro Bayern, mas jogou bem, inclusive nesse jogo, empatou com o Galatasaray. O United perdeu as duas até agora, perdeu pro Bayern, perdeu pro Galatasaray, precisa muito dessa vitória, mas não é porque precisa que vai ganhar. Eu não confio em nada nesse United, ainda mais nessa odd de 1,40 para colocar na nossa lista de back, mas também não vou de lei United porque o Copenhagen não é um time muito bom para nos defender nessa posição, mas fique de olho se você for trabalhar esse jogo, cuidado com o peso da camisa, porque o United não vem fazendo jus a essas odds baixas que recebe. Jogo complicado que pode ser aí uma armadilha nessa tarde. E o último jogo dessa terça-feira, terceira rodada de Champions League, é entre União de Berlim e Napoli. Odds do Bolsa 2 para Napoli, 4,2 para União de Berlim. A Napoli, que faz uma temporada consistente até o momento, até tem umas crises internas ali, principalmente com o Osimhen, mas faz uma temporada sólida. Perdeu aqui para Lazio, que não é nenhum absurdo, para a Fiorentina, que também é uma boa equipe, para o Real na Champions, que não tem nem o que falar, normal, e o União de Berlim, que faz uma temporada terrível, perde para todo mundo. São 8 derrotas seguidas do União de Berlim, inclusive 2 na Champions. Obviamente a Napoli, que venceu o Braga, perdeu para o Real Madrid. Eu vou de back Napoli aqui nessa odd de 2, acredito até que essa odd esteja alta. Acredito sim que no live a gente vai ter um cenário bom para trabalhar a favor da Napoli. Napoli propondo o jogo aqui, dando aquele padrão de back que a gente tanto gosta. O União Berlim provavelmente só vai explorar os contra-ataques. Se a gente tiver a Napoli neutralizando os contra-ataques do União de Berlim, muito provavelmente a gente vai ter um ótimo padrão para trabalhar a favor da Napoli. E este back Napoli a 2 é muito interessante, eu coloco aqui também na nossa lista. Então essas foram as análises, pessoal. Lembrando, não é porque é Champions League que a gente tem que criar muita expectativa, sair entrando em tudo. Muita calma, paciência. Lembrando, as 100 pratas ganhas na Champions League são as mesmas 100 pratas ganhas na Série B, como já diria o Netuno. Então, sempre muita calma, muita paciência, atenção e cuidado nos jogos. Se você gostou do vídeo, deixe um like e sinta-se à vontade aí na seção dos comentários para deixar um feedback positivo ou negativo. E é isso, espero que tenham gostado e até a próxima. Um abraço a todos e valeu!